a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados, estamos dando início a mais um culto de adoração a Deus e de glorificação da sua palavra, e um culto de louvores, um culto de santidade, um culto ao nosso Deus. Esse culto maravilhoso que celebramos sempre às segundas-feiras, das 7 às 8 da noite. E agora nós estamos nos preparando para mais uma vez celebrarmos esse culto e vamos orar a Deus, pedindo a Deus que aceite esse culto que vamos oferecer a Ele. Que Ele tenha misericórdia de nós, nas nossas preocupações e angústias, na nossa humanidade. Ele se mostre preocupado com nós e nos visite, nos abençoe e receba aquilo que estamos oferecendo a Ele, um culto de adoração e de pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preparemos-nos para isso. Eu gostaria de pedir a vocês agora que se desliguem dos interesses, dos pecados, se desliguem dos interesses do mundo, se desliguem dos pecados, das preocupações, e é apenas uma hora. Vamos oferecer essa hora de adoração, de glorificação, de santificação ao nosso Deus, que tudo fez por nós, inclusive dando seu Filho para morrer por quem não valia nada, como eu e outras pessoas iguais a mim. Pois bem, e Ele deu seu Filho e abençoa e perdoa a todos aqueles que amam a seu Filho e que procuram se entender com Ele. Então, meus amados, nós vamos orar agora, agradecer a Deus por esse amor tão grande que Ele tem demonstrado e pedindo a Deus que olhe para as nossas necessidades, nossa humanidade tão limitada, nossos pecados tão grandes, nossa dívida tão abrangente para com Ele. Mas que o Senhor Jesus pagou e disse, tetelestai, quer dizer, está consumado, e nos garantiu a vida eterna. Vamos, pois, então, orar ao nosso Deus e agradecer essa bondade maravilhosa, esse amor profundo, essa graça superabundante do nosso querido Salvador. Pai eterno e glorioso, Tu és o Senhor do infinito, Senhor. Tu és aquele que medes os céus a palmos e que pesa em balança de precisão o pó dos montes. Aquele, Senhor, para quem as nações são como gotas d'água que caem do balde. Pois bem, é esse Deus maravilhoso que nós queremos adorá-lo agora,
nesse culto, pedindo a Ele, por misericórdia, em nome do Senhor Jesus, que Ele aceite esse culto que vamos oferecer, que vamos celebrar agora. Coloquemos o nosso coração nas mãos do Senhor agora. Peçamos perdão dos nossos pecados e que Ele aceite a nossa aproximação para com Ele durante esse culto, que Ele aceite a nossa angústia, a nossa preocupação, aceite a nossa oferta, embora indigna, eu bem sei disso, somos indignos dEle, mas Ele, que é tão misericordioso, que é santo, 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 e que cuida de nós com tanto amor, aceite essa oferta maravilhosa, esse culto que vamos oferecer, e que olhe para o estado de nossas almas, olhe para o estado de nossos corações, olhe para a nossa humanidade, e por misericórdia, por amor, por bondade extrema, Ele olhe para nós, perdoe os nossos pecados, aceite o nosso culto e que as nossas almas sejam apresentadas a Ele, os nossos espíritos brancos como a neve, lavados, remidos pelo sangue eterno e glorioso que o nosso amado Jesus derramou na cruz do Calvário para lavar nossos pecados. Que sejamos apresentados a Deus agora como pessoas que nasceram de novo. Já não nasceram do sangue, nem da carne, nem do homem, mas nasceram de Deus porque aceitaram a Jesus como seu Salvador. Creram em Jesus. Guardaram a palavra de Jesus, amam a palavra de Jesus, pregam a palavra de Jesus e guardam no coração o temor e a fé no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha da sua graça, que Deus nos prepare e prepare a todos os corações que hão de assistir a essa live desta noite. Que todos estejam preparados para assistir, para louvar o Senhor, para engrandecer o Senhor, para adorar o Senhor. Assim oramos e assim votamos diante de Deus, colocar nossas vidas, nossas almas nas mãos dEle e principalmente durante esse culto, não nos desligarmos dEle em hipótese alguma. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde para o louvor da sua graça. Amém e amém. Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres por mais uma vez estarmos aqui, cultuando o nome do Senhor, pregando a palavra dEle, dizendo em alto e bom som que Ele é bom, e eternas são as misericórdias dEle, e são a causa de não sermos consumidos. Nós estamos aqui com alguns irmãos, a irmã Leia Matos, de Cachoeiro Itapemirim, a paz do Senhor, pastor Rogério, pastor Ferreira. Deus abençoe a irmã Leia, uma saudade grande, amém? Está aqui conosco também o nosso querido e amado pastor Sérgio da Conceição, da igreja em Jardim Sacramento, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Meu irmão, um grande abraço nosso aqui, meu e do pastor Ferreira, tá bom? Receba aqui nosso mesmo em nome de Jesus. Para pastor Sérgio, para a irmã Maria Carmo também, que está aqui, Pai do Senhor Jesus Cristo, pastor José Ferreira, pastor Rogério, e as irmãs Neuza e Márcia. As irmãs aqui retribuem, irmã Maria Carmo, o carinho, o amor fraternal, essa coisa assim querida, não é? Que os salvos têm, e a gente sente o amor verdadeiro, a compaixão, o amor, não é? E a gente sente isso em nós, tá bom? É uma verdade isso que nós estamos falando para a irmã
irmã também é uma querida nossa, como o pastor Sérgio da Conceição. Deus abençoe a irmã, sua família, seus filhos, seus netos aí. Pastor Sérgio, um forte abraço. Vocês são realmente uma família diferenciada para nós aqui. Pode ter certeza disso. Nossa irmã Nininha Alonso também de São Gonçalo. Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Recebo aqui um abraço fraterno nosso, né? Já há alguns anos nós estamos aqui juntos, né, irmã Nininha? Aleluia. Que Deus possa te abençoar aí, Miqueias, né? Aí, Glória a Deus, maravilhoso. Casa. Que Deus abençoe a irmã em nome de Jesus. Amém. Guilherme Gomes Visa, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Guilherme Gomes Visa, um abraço. Aí em Cachoeiro do Itapemirim, que Deus te abençoe. Aí a sua família, a igreja, todo mundo, né? Em nome de Jesus, receba o nosso abraço. Fátima de Almeida, tudo bem, graça e paz. Fátima, um grande abraço para ti. Estamos aqui em família, né? Que Deus possa te abençoar onde você estiver. Fátima de Almeida, tia da minha querida esposa aqui, nossa irmã em Cristo também. Irmã Elzira Ozier de São Paulo, muito bem. A paz, meus irmãos pastores e todos os irmãos. Deus vos abençoe grandemente. Amém. Irmã Elzira, um abração para a irmã. Assim, aquele, né, aleluia. Nosso aqui. E receba aqui dos irmãos do Rio de Janeiro também, aí para vocês em São Paulo, né? Esse amor fraterno aí da irmã. Abençoe o Uzias, abençoe aí o pastor Gênesis, o povo aí da sua igreja, todo mundo em nome de Jesus, né? Nós nos sentimos alegres com a irmã aqui. Amém. Está aqui também, está aqui a nossa, enfim, nossos irmãos aqui queridos e outros que assistem e não se manifestam, né? Mas aqui também quero deixar um abraço para nossa irmã Luísa Torres de Muqui. Nossa irmã Luísa Torres está aqui, né, assistindo. Um grande abraço do irmão Luísa. E aquela lá de Muqui, né? Lá do Bom Jesus do... Então nossa irmã Luísa Torres está aqui. Um grande abraço, minha irmã. Luísa Torres, né? E também quero deixar um abraço para a congregação de Muqui, lá o irmão Israel. Todo mundo membro lá de Cachoeiro do Itapemirim, né? Irmão Israel ali na beira da linha do trem ali. Nós já tivemos ali momentos ali memoráveis de graça, momentos de comunhão. Um abraço para a irmã Leni. Momentos de congraçamento com o irmão Israel, a família, a congregação aí, batismos que fizemos ali, né? Tudo isso está registrado no céu e nas nossas mentes e corações para a honra e glória do nome do Senhor. Tá bom? A irmã Elisamar Cabral, ali da igreja em Éden, está aqui também. Deus abençoe, tá, Elisamar? Um abraço aí, todos nós aqui mandamos para você, para sua família aí. Está aqui o nosso querido pastor Gênesis, né? Também aqui entrou, dando aqui a saudação. Pastor Gênesis, um forte abraço, meu irmão, para a família toda e para a esposa que nós conhecemos aqui nessa sala, né? Que Deus abençoe sua esposa, abençoe aí seus filhos, seus netos, bisnetos. Que Deus dê saúde para o irmão, sempre, para o irmão continuar uma jornada aí, que ainda temos muita coisa para fazer no reino. Amém? Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esses queridos aqui e por aqueles que entrarão, né, depois, né, que sempre vêm, né? Então a gente vai olhar. Eu também quero deixar um abraço e a paz para a irmã Leni Visa, lá em São João do Manhuaçu, em Minas Gerais. Forte abraço aí para minha irmã querida, né? Também para nossa irmã Gessi, lá na Grande Vitória. Os irmãos aí da Grande Vitória também eu quero deixar um abraço. Pastor Zé Luiz Borges, pastor Sebastião Vieira aí pro lado aí de São Pedro, né? Enfim, o pastor Sinésio, um grande abraço para todo o pastor Samuel que está lá em Cachoeira agora, pastor Valdeir Scherri lá no Brejo Grande, pastor Almir Câmara também. Um forte abraço para vocês todos, meus queridos. Em nome de Jesus, nós vamos orar, agradecendo o Senhor e entregando os enfermos nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor de geração em geração. Ó Deus, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui pregando a tua palavra, cultuando o teu nome, rendendo-te glórias, rendendo-te, ó Deus, aleluias. Ó Deus, tributando louvores ao Senhor, porque o Senhor é digno. O
O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Ó Deus, também te agradecemos pelo dia que se foi, pela noite que chegou. Ó Deus, pela nossa comunhão que temos com o Senhor e com os irmãos aqui. Ó Deus, pela igreja que prega, tua noiva que peregrina aqui na terra, onde o dia nós estaremos com o noivo para sempre. Senhor, nós aguardamos esses momentos, porque o mundo geme e também aguarda, a ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Senhor, capacita-nos para isso, dá-nos poder para isso, ó Pai. Para testemunhar, para falar, Amém, amém. para manifestar a tua glória, para manifestar o teu evangelho. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar o enfermo nas tuas mãos agora, esse irmão, essa irmã, alguém que está aí num leito, ou num hospital, ou em casa, na dificuldade. Ó Pai, seja lá qual for, tu és o médico dos médicos, no teu nome, toda e qualquer enfermidade, se te opor, não fica de pé, ela cai por terra. E em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda e qualquer enfermidade no corpo desse irmão, dessa irmã que está necessitado agora, Senhor. Estenda as tuas mãos de poder e glória para curar, para operar, para manifestar, ó Deus, os teus prodígios maravilhosos, a tua cura divina, ó Pai, que somente o Senhor tem condição de operar. Amém. Ó Senhor, usa o teu servo aqui, que falará da tua parte, que a tua palavra possa vir de encontro aos corações que estão agora ouvindo esta mensagem, esta live. Amém. Eu te oro por fé, em nome do Senhor Jesus. Amém E amém. e amém. Está aqui conosco o pastor Gênesis, estamos na estrada retornando de Minas Gerais. Um abraço, pastor Gênesis, né? Amém. Deus aí, traga o irmão em paz, livre de todo acidente em nome de Jesus, né? Que o irmão tem uma viagem abençoada na companhia do Senhor. Aleluia. Né? Guardando o irmão, livrando Aleluia, do mal, aleluia. a sua família e com quem estiver com o irmão. Glória a Tá Deus. orando aí, porque nós já fizemos também uma live em viagem, numa parada aí, num posto. Aleluia. Nós temos Glória essa a Deus. dinâmica. Então, vamos estar aqui orando, intercedendo pelo irmão para o seu regresso. Amém. Ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Forte abraço, meu irmão. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Meus irmãos, como os irmãos sabem, nós não lemos. Eu peço ao Rogério para ler, aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 34 A 36. a 36. Evangelho de João, capítulo 3, de 34 a 36, diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Meus queridos irmãos, nós, os pregadores do Evangelho, sofremos muito, quando prego, e sofro muito quando deixo de pregar. Por quê? Porque é doloroso para nós sabermos quem é Jesus e por que ele veio e por que morreu por nós e por que o povo não dá atenção a isso. Então nós pregamos, às vezes, em angústia, porque sabemos que há pessoas que estão nos ouvindo que ainda não se entregaram, ainda não se arrependeram, ainda não se reconheceram como pecadores que precisam do perdão, que precisam da salvação, que precisam do reconhecimento do seu estado e estão em pecado
e não querem abandonar o pecado, nem as diversões, nem as alegrias do mundo. Então nós, os pregadores, pregamos vendo as pessoas penduradas, quase caindo no inferno, e tentamos ajudar essas pessoas, nos esforçamos para isso, e as pessoas parece que não sentem nada, e as pessoas não ligam para nada, e continuam nesse estado, e isso nos faz sofrer. Eu sou feliz em Cristo Jesus, porque a minha graça está garantida, a minha salvação, não há, nem todos os diabos juntos vão arrancar a minha vida das mãos do meu Salvador. Nem o diabo e todos os demônios poderão fazer isso. Mas eu tenho pena em ver pecadores como eu era, perdido. Eu tenho pena de vê-los quase caindo no inferno, tentar arrancá-los dali, tentar socorrer, saber, eles não sabem, muitas vezes, que nós só temos dois lugares para enfrentar a eternidade. Ou o céu com o Senhor Jesus, ou o inferno com o diabo e seus anjos. Eu queria que você parasse um pouco e pensasse nisso. Por que é que o pregador diz que sofre? Ele sofre em ver uma pessoa, às vezes até um parente seu, um amigo, um companheiro, o seu patrão, o seu empregado, às vezes a sua esposa, às vezes o marido, às vezes o filho, a filha, ouvindo a pregação e não guardam no coração, não ligam para o que estão ouvindo, receberam com alegria o Natal de Jesus, mas o sacrifício de Jesus pelos pecados, o diabo tenta circular em volta da pessoa para não deixar a pessoa se preocupar com o seu próprio estado. Isso nos faz sofrer, meus amados. Isso nos faz chorar. Pregamos esse amor maravilhoso de Deus, essa preocupação angustiante do Senhor Jesus em nos salvar, deixou a sua glória com toda a sua maravilha para vir a esse mundo socorrer uma geração que estava perdida, e muitas pessoas dessa geração não ligam para esse sacrifício de Jesus. Não ligam para o que o Senhor Jesus fez. E o Senhor Jesus veio para ser mais conhecido nosso, assumiu a nossa carne, assumiu a nossa humanidade, contempla nosso estado, vê os pecados que tínhamos muito, que ele já conhecia muito antes da fundação do mundo. Ele sabia da desgraça que nos aguardava e ele veio, aceitou com amor ser sacrificado, ser humilhado, ser vilipendiado, ser cuspido, coroado de espinhos, está entendendo? Ferido pela lança, cravado numa cruz, que não era dele, era nossa, é nossa aquela cruz. Pois bem, cravado na nossa cruz, sufocado com os nossos pecados, e nós vemos tudo isso e às vezes levamos até na brincadeira. Não aceitamos como fato verdadeiro. Meu Deus, será que Deus ia sacrificar seu filho de graça? Será que o meu Deus ia sacrificar seu filho sem razão? Será que, olhem, o sacrifício que Jesus sofreu, jamais homem algum sofreria. Jamais, jamais. Ele sofreu tudo sem uma reclamação, sem dizer uma palavra contra, sem nada. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que se reclamasse, o prejudicado seria eu, seria você, seríamos nós.
o prejudicado, porque não nos salvaríamos. Então ele sofreu tudo calado. A Escritura diz que ele foi levado como cordeiro para o matadouro, como a ovelha que é tosquiada e não reclama nada. Ele sofreu tudo isso para nos garantir a vida eterna. E quando cumpriu tudo isso, que é que ele disse, tetelestai, está consumado. Esse tetelestai é um reconhecimento de firma antiga, que qualquer compra que se fizesse, só se recebia a escritura, só se recebia a garantia que era dono, com o carimbo do tetelestai. Então, quando carimbasse a compra com aquele tetelestai, era dono indiscutível da propriedade de tudo que comprasse. Pois bem, foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele disse, está consumado. Está consumado na nossa língua, no nosso idioma. Mas no grego, tetelestai garante isto. Não pode mais ser discutido. Foi salvo, é salvo, não há demônio, não há poder, não há nada, nem o passado, nem o porvir, nem a largura, nem a profundidade, nem o comprimento, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, veja que garantia maravilhosa a salvação que o Senhor Jesus veio trazer. Ele não veio morrer de graça, gente. Por favor, eu queria que você parasse um pouco. Parasse um pouco e imagine a minha preocupação por você, que está me ouvindo agora e que ainda não é salvo, ainda não aceitou Jesus. Sabemos que aquele que ainda não aceitou Jesus e não é salvo, nada dele agrada a Deus. Nada agrada ao Senhor. Enquanto você não aceitar a salvação que o Senhor Jesus veio trazer para você, nada que você faça agrada a Deus. Você continua perdido, e perdido para sempre, se para sempre continuar assim. Olha o que disse a palavra, olha o que disse o Senhor Jesus. Deus colocou nas minhas mãos todas as coisas. Todas as coisas Deus colocou nas minhas mãos. Olha, Jesus, quem diz isto? Presta atenção, meu ouvinte, a minha ouvinte. Por favor, esqueça isso que você está pensando aí na cabeça. E veja isso. Deus colocou nas minhas mãos desse Jesus tudo. Tudo está em minhas mãos. Pois bem, colocou a vida eterna em minhas mãos, colocou a santidade em minhas mãos, colocou a salvação do pecador em minhas mãos, colocou tudo em minhas mãos, e aquele que acreditar na minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É salvo eternamente e tem a vida eterna. Mas aquele que não confiou, aquele que não creu na minha palavra, aquele que tem rejeitado o meu sacrifício, aquele que tem rejeitado o meu sofrimento, aquele que tem rejeitado o meu amor de Jesus. Pois bem, esse que tem rejeitado não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira, o rancor de Deus. Você entendeu bem isso? Aquele que não recebe a Jesus como Salvador, aquele que não se reconhece pecador para confessar o seu pecado e arrepender-se dele e entregar a sua vida a Jesus. Aquele que não fizer isso, a ira de Deus
permanece sobre ele. Agora pense você o que é que significa para você e para alguém que esteja nessa situação, o que é que significa a ira de Deus repousar sobre essa pessoa. Significa a desgraça eterna, a perdição eterna. Vai passar a eternidade com o diabo e os anjos do diabo, quer dizer, os demônios, no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Agora veja, não vai morrer porque o espírito não morre. Mas imagine aí a agonia desse espírito numa situação dessa. Imagine você que está me ouvindo. Você. Imagine você numa situação dessa. Digamos que não aconteça isso, mas pode acontecer que você esta noite seja chamado para a eternidade. Um desastre, um assalto, uma bala perdida, uma coisa assim. Lhe surpreenda e você que esperava viver muito ainda, seja chamado hoje para a eternidade e não tenha aceitado a Jesus e a sua palavra. Imagine a agonia que você vai passar sem esperança de chance de livramento. Porque só existem esses dois lugares, o céu e o inferno. A história do purgatório é invenção para tapear as águas. Não existe purgatório, a palavra de Deus não fala nisso, não tem isso. Então existe céu para aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador, pediu perdão do seu pecado, reconheceu-se pecador e clamou ao Senhor por misericórdia e aceitou a Jesus como Salvador. Pois bem, esse vai para a glória de Deus. Esse vai comparecer diante do grande trono branco, mas vai se colocar à direita do juiz que julga. Por quê? Porque os da direita receberão o vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olhem bem. E os que estiverem à esquerda do trono, desse trono maravilhoso, o que é que recebe? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha, não foi para nós que ele foi preparado, não. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. E vai para ele aquele que se recusar a aceitar a Jesus como seu Salvador. Jesus não morreu de brincadeira. Ele não sofreu de brincadeira tudo que ele sofreu. A ponto de dizer, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Pensou que Deus tinha desamparado. E o diabo gloriou, e o diabo alegrou-se com isso. Mas só que Deus não tinha desamparado a Jesus. Deus não quis foi contemplar a carga de pecados e de maldição que estava sobre ele. Foi isso que o Senhor não suportou ver no sofrimento de seu filho. Mas, quando ele chegou no céu, depois de ressuscitado, morreu e ressuscitou para garantir a nossa ressurreição, diz-nos a Escritura que o nome dele foi colocado acima de qualquer nome na eternidade, para que, diante dele, se curve todos os joelhos e todas as línguas confessem que ele, Jesus, é o Senhor de todas as coisas, Deus e Senhor, Pai da eternidade, para a glória do Pai que o enviou. Pois bem, o que é que você escolhe? Olhe, essa pode ser a última live que você ouve. Pense nisso.
da próxima vez, talvez eu esteja aqui, talvez não esteja. Não é que eu já queira estar na glória, não. Na glória eu queria estar há muito tempo. Mas se é preciso pregar mais o Evangelho para ganhar mais um, eu peço a Deus que enquanto eu tiver lucidez e capacidade para pregar, que Ele me deixe viver, pregando, sendo humilhado, pode até ser perseguido, pode até me matarem, mas eu louvo e glorifico ao meu querido Salvador, que deixou a sua glória para acudir um desgraçado igual a mim, que já estaria no inferno há muito tempo, se não fosse esse Salvador glorioso me acudir. Pois bem, meus irmãos, eu gostaria que você pensasse nisso. Eu disse no início que eu sofro quando prego, porque estou pensando que estou pregando para alguém que não vai ligar para o que eu estou dizendo, vai se perder. E eu sofro quando deixo de pregar, porque imagino que alguém precisava de ouvir e não ouviu. Alguém precisava de ouvir a mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo e não ouviu. Então essas coisas me preocupam. Quando eu não prego, estou preocupado porque alguém está deixando de ouvir. E quando eu prego, estou preocupado porque alguém está ouvindo, mas não está aceitando, não está crendo. Está levando na brincadeira, às vezes até julgando o pregador. É um bobo. Não escutem não, é um trouxa. Pois bem, eu quero ser um bobo, quero ser lá o que queiram dizer de mim. Mas uma coisa eu garanto, ninguém me arranca das mãos do meu bendito Jesus, que me salvou, que me arrancou da lama, que fez eu jogar fora uma faca que eu queria possuir para matar uma pessoa. Pois bem, o Senhor me livrou disso tudo e me garantiu a vida eterna. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Então eu louvo a Deus por essa bênção que Ele me deu. Eu bendigo a Deus pela bênção que Ele me deu e procuro exaltá-lo mais e mais. Eu queria que você pensasse nisso. Você pode dizer assim, eu sou moço, ainda vou viver muito. Tudo bem, viva muito glorificando a Deus. Olha, eu aceitei esse Jesus maravilhoso, ou melhor, esse Jesus maravilhoso me salvou em 1948. Vejam bem, faz mais de 70 anos. E eu não troco isso por nada. Nunca troquei por nada. Pequei, não vou dizer que nunca pequei. Pequei muito. Mas nunca tentei esconder meu pecado, nem jogar Jesus para um lado, porque pequei. Não. Sempre que pequei, clamei a Ele por misericórdia, por perdão. Que não me deixasse comparecer diante de meu Pai com uma falta dessa. Pois bem, meus amados, eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você cresce nisso. Eu queria que você não fosse dormir hoje despreocupado com a sua salvação. Pode ser que hoje seja a última noite. E agora? Às vezes você é uma moça bonita, cheia de vaidade e pensa muito em coisas futuras. Tem muita moça bonita como você no inferno agora, que ouviram o Evangelho, desprezaram o Evangelho para viver na alegria do mundo, e a alegria do mundo só traz isso mesmo. Tanto que quando aquele grande trono for marcado, o mundo desaparece. E o céu que nós contemplamos, com lua, com sol, com estrelas, desaparece também. Não haverá mais lugar para eles. Só o tribunal do julgamento das nações. E aí nós vamos ver cabeças coroadas no inferno. Vamos ver gente muito importante no inferno. Vamos ver tudo isso acontecendo por aí. Então, meus queridos, alegremos-nos agora
preparemos-nos agora, santifiquemos-nos agora para irmos ao encontro do nosso Deus. Santifiquemos-nos agora para morarmos com Cristo na eternidade. Não esqueça, ele, entre nós, parecia um homem comum, mas ele não era um homem comum. Era um homem que acalmava a tempestade, que repreendia demônios, legiões de demônios, que ressuscitava mortos já há 4 dias, que curava enfermos à vontade, 10 leprosos de uma vez. Esse Jesus, ainda feito homem, fazia isso, tudo. Mas notem uma coisa, que a Escritura, o Espírito Santo mostrou esse Jesus glorioso ao profeta Isaías como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não esqueça, o Pai da eternidade se fez homem para salvar a você como pessoa humana. O Pai da eternidade se fez homem para cuidar de você. Mas hoje, ele é o Pai da eternidade. Hoje ele é o Senhor da glória. Hoje ele é o médico dos médicos. Hoje ele é o onipotente dos céus. Hoje ele é o Deus maravilhoso. Hoje ele é aquele diante de quem até os joelhos do diabo se dobrará. Até o inimigo se dobrará, reconhecendo a ele como Senhor, como Todo-Poderoso, como único Deus verdadeiro. Pois bem, é esse Jesus que nós pregamos. E eu deixaria de pregar esse Jesus? Jamais. Pode até ser que Deus me dê alguns anos, eu continuarei pregando enquanto Ele me der lucidez, compreensão da verdade divina. Eu estarei pregando esse Jesus aos pecadores para que alguém, 1, 2, 10, 100, sei lá quantos, ainda irão ouvir esta palavra e aceitarem, crerem em Jesus, pedirem perdão dos seus pecados, reconhecerem como pecadores, pedirem perdão, se entregarem a Deus e se salvarem para glorificar o Senhor. Porque quero dizer uma coisa a você, só Jesus pode salvar. Ninguém mais. Olhe, o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta você ser devoto de santo nenhum. Não adianta você cultuar santo nenhum, adorar santo nenhum. Não adianta nada disso. Não adianta nada disso. Se você não for para o céu por Jesus, você nunca chegará lá. Nunca. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem João, não tem Paulo, não tem ninguém. Ninguém. Todos os seres humanos se salvaram porque creram em Jesus e eles não podem salvar ninguém. Se um deles pudesse salvar, Deus teria poupado seu filho. Mas nenhum podia. Deus procurou um justo para morrer, não achou nenhum. Teve que abrir mão do seu bendito Filho Jesus. A segunda pessoa dessa trindade piedosa, santa e maravilhosa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em um só Deus. E esse um só Deus é o Espírito Santo, é Jesus e é o Pai. Pois bem, então, para que você não se perdesse, para que eu não me perdesse, o Senhor rasgou seu próprio coração para nos dar seu Filho, para nos garantir a vida eterna. Eu gostaria que você se preocupasse com isso.
Eu gostaria que você olhasse bem para isso. Eu gostaria que você entendesse que sem Jesus ninguém entra no céu. Até hoje, todos os que estão lá entraram através de Jesus. Mesmo aqueles que morreram antes dos dias de Jesus se manifestar, entraram no céu através de Jesus. Mesmo aqueles que foram muito antes do Senhor Jesus se manifestar, foram salvos por Ele, porque Ele foi aquela nuvem, Ele foi aquele Salvador que matou os primogênitos lá do Egito para libertar seu povo, mas não matou um único filho do seu povo, porque eles obedeceram, passaram sangue na porta. E Deus passou, Jesus passou e viu o sangue e abençoou. Saímos dali, uma nuvem entre os judeus e os egípcios que resolveram persegui-los. Não aprenderam. Os castigos que Deus deu no Egito, o Egito não aprendeu. Quando Israel saiu, eles, para que é que nós deixamos sair? Vamos buscá-los de volta, para eles trabalharem para nós. E foram. Mas daqueles que foram, não escapou nenhum. Porque quando Israel passou o Mar Vermelho, eles entraram no Mar Vermelho, atrás dos judeus, e o que é que aconteceu? Do outro lado, Davi, Moisés bateu com a vara no rio, no mar, o mar cobriu aquele povo, só apareceram os cadáveres lá fora, e nada mais. E Jesus veio com aquele povo, e veio com aquele povo, e veio com aquele povo, e lutou com aquele povo, lutou contra a incredulidade daquele povo, até chegar no Egito, até chegar em Israel, digo. Pois bem, aí Moisés não pôde entrar porque feriu a rocha quando Deus disse, fale para a pedra que ela vai dar água. Ele chegou lá e meteu a vara na pedra, deu água, mas Deus não gostou da atitude dele, e quem entrou em Israel com o povo foi Josué. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, com Deus não se brinca, de Deus não se duvida. O Senhor Jesus morreu por nós, deu a sua vida por nós, está olhando para nós, Ele está olhando para você agora. Deus está olhando para o seu coração, e para o meu, e para o de qualquer pessoa que esteja ao ouvido dessa live, e para o coração de qualquer ser humano. Deus está olhando. Está olhando para o coração da sua igreja, mandando à igreja que se santifique mais, que busque o Senhor mais de perto, que não seja envolvida pelo mundo, envolva o mundo. Não seja envolvida por ele, viu? Que a igreja diga ao mundo, olha, o seu lugar é o inferno. Agora, se você aceitar o meu Salvador, aí nós vamos para o céu juntos. Eu queria que você pensasse nisso, meu querido ouvinte, e se preparasse para que nós pudéssemos ir juntos adorar o Senhor naquele grande e glorioso dia. Amém? Deus os abençoe e aplique esta mensagem que pareceu pesada para alguns, Deus aplica no coração dos necessitados. Amém e amém. Irmãos, vamos orar para terminar. Está aqui a irmã Delvira Cabral, dando a paz aqui para o pastor Ferreira, pastor Rogério, irmã Neuza e irmã Márcia. Amém. Deus abençoe a irmã Delvira, abençoe a sua família toda aí no Jardim Meriti. Congregamos muitos anos em Éden, não é? Deus abençoe a irmã aí, o seu quintal todo, em nome de Jesus. Está aqui também nosso querido pastor Antônio José Calheiros. Estamos assistindo esta mensagem edificante.
Deus abençoe pastor Calheiros, onde o irmão estiver. A graça de Deus continue contigo, meu irmão. E para sua esposa também, a irmã Vilma. Tá? Receba o nosso abraço aqui, em nome de Jesus. É sincero. Tá, Ângela Oliveira, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, tá a nossa irmã Ângela aí, né? Pertinho aqui da gente, né? Aqui no município vizinho, que Deus abençoe, em nome de Jesus, tá, irmã Ângela, irmã Márcia aqui, irmã, e a irmã Neuza aqui, né? Estamos felizes com a irmã aqui conosco. E a irmã Maria Carmo, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Creia nesta palavra e deixe Jesus mudar a sua vida e te salvar. Isso mesmo, irmã Maria. Deixar Deus, Ele trabalhar, que Ele sabe o que é melhor para nós, até do que nós mesmos, né? Ele sabe o que é melhor para nós e Ele quer salvar, Ele é o mesmo. Nós vamos orar agradecendo o Senhor. E por aqueles que entrarão posteriormente, né, para assistir essa mensagem, muitas pessoas entram depois. Estão no trabalho, tem círculo de oração de noite, né, vai para a igreja e depois eles vêm. Que Deus abençoe essas pessoas também. Então nós vamos orar agora para terminar. Está aqui o pastor Antônio Calheiros dando amém, amém. E saiam pastor Calheiros, né? E saiam de debaixo da ira do Senhor. Saiam debaixo da ira do Senhor. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Olha, ira é uma coisa séria. Agora, a ira de Deus... Terrível. Misericórdia. Se Misericórdia. Ele mandou Jesus para nos advogar, se não quer o que ele arrumou, vai se arrumar com quem? Não tem... Por isso, morrereis, não é isso? Nos vossos pecados. A maior tragédia humana é a pessoa morrer no seu pecado. Jesus, ele foi dado como um remédio... para isso aí, o antídoto. Não, eu não concordo com isso. Você não tem... Está debaixo da ira de Deus. Já nasceu assim. E aí o antídoto a Jesus, se tomar, tu está resolvido. Não concordo. Continua do jeito que está, que tu já nasceu assim mesmo. Isso é uma tragédia espiritual, uma tragédia real. E é terrível, né? Vamos orar. Agradecendo o Senhor por essa live, pelos irmãos que entraram. Também deixo um abraço forte para o pastor Ademir, né? Pastor Samuel Ferreira Neto, nosso querido presidente atual agora. Pastor Adalto, também nosso querido presidente da ordem. Pastor Calheiros foi muitos anos, né? E pastor Heron, que entra sempre. Pastor Afonso, que manda, né? Pastor José Martins, lá de Santa Cruz do Capibaribe. Vários pastores, pastor Paulo Ribeirinho, vários pregadores do Evangelho, pastor Cupertino também, pastor Roque Coutinho Paiva, né? Tem vários pastores que entram e às vezes nós não mencionamos, mas receba o nosso abraço. Também quero deixar um abraço para o pastor Wesley Popler, né? Que Deus te abençoe aí, e a sua querida esposa, irmã Abigail. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esses queridos e por esta live. Que Deus, ele aceite o nosso a chegar a ele, como um cheiro suave à narina dele, amém? Senhor Deus Pai, bendito seja o teu nome para tudo sempre. Ó Deus, que esta palavra prospere para aquilo que foi enviado, encontre guarida em corações, em vidas, ó Pai, nas mentes aí. O Senhor que transforma, o Senhor que salva, o Senhor que liberta, o Senhor que escreve o nome no livro da vida do Cordeiro para não mais ser tirado dali. Ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. E ó Deus, e que a tua palavra continue a trabalhar aí em vidas. Teu Santo Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele está trabalhando, há de convencer alguém nesta noite ou nesta semana. Eu te oro por fé desde já. Abençoe as vidas que entraram aqui e assistiram, e aquelas que assistirão posteriormente. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Ferreira da Bênção Apostólica. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e superabundante do Senhor Jesus,
e as doces alegrias e consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, sejam conosco e sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor, e digamos todos, amém. Irmãos, até segunda-feira, se o Senhor Jesus não voltar ou não nos levar, estaremos aqui para pregar a mensagem do Evangelho. Deus abençoe a todos. Sim.